pessoal, mais uma vez acabo por intervir, tomar um pouco do vosso tempo. Isto depois de ser noticiado de que as forças policiais portuguesas tiveram que salutar, fazer juramento à bandeira LGBT. Isto há muito pouco tempo para si, ainda hoje parece ser surreal como é que alguém sequer propõe essa ideia. Mas a verdade é que, derivada da ditadura do pensamento único e do politicamente correto, que existe sobretudo nos órgãos do Estado, e não só, dentro da população civil portuguesa em geral, acabam por fazê-lo. E isto parece que enquanto não houver algum que tome a iniciativa de não o fazer, e mesmo que o faça, até haver uma grande quantidade de agentes oficiais, agentes que realmente se oponham a esse tipo de cumprimento, a esse tipo de afiliação por juramento, seja de forma simbólica ou não. Muitos desses agentes oficiais e sargentos não deverão ter coragem de o fazer para não quebrar um pouco a ditadura da maioria, ainda para mais quando está em causa as suas próprias carreiras. Parece que sim, eles querem inclusive que no dia 10 de junho, o dia da raça, o dia de Portugal, o dia de Camões, querem inclusive que os militares não façam marcha rápida a correr, aumente efetivamente a sua celebração, a sua homenagem a esse dia, por parte das forças militares, onde efetivamente as praças e não só fazem essa marcha a ritmo elevado. Isto comprova efetivamente a percepção que os políticos de Abril têm sobre as Forças Armadas. Elas querem pôr as Forças Armadas, e neste caso também as Forças Policiais, de joelhos. Eles querem vê-los a serem subjugados. E ainda para mais quando há comandantes, quando há diretores, quando há oficiais da própria polícia e das Forças Armadas que são maçons. Porquê a bandeira LGBT? É muito simples. A bandeira LGBT representa muito mais do que a comunidade lésbica, homossexual, bissexual, transexual, pan e afins. E como eu costumo dizer, rasca parta. Representa, acima de tudo, aquilo que originou esse movimento. LGBT foi um movimento criado por judeus. E, mais uma vez, foi originado por judeus nos Estados Unidos. Não foi na Coreia do Norte, não foi na China, não foi na Rússia, não foi no Vietnã, não foi em Angola, foi justamente nos Estados Unidos. Um país que existe tão capitalista, mas que acaba por, mais uma vez, mostrar que é mais comunista do que países onde se vive efetivamente, ou sobrevive-se, regimes comunistas. Foram os judeus. Aquela bandeira que contém aquele conjunto de multicolorido de cores é nada mais do que uma apropriação de um dos símbolos da nossa natureza, um dos símbolos mais puros que nós, as crianças, de certa forma têm. Recordo do tempo que desenhar um arco-íris era algo bonito, quase ou tão mais bonito que desenhar o sol, ou o mar, as árvores e afins. Até isso eles se apropriaram, tentando utilizar algo que significava puro, bonito, infantil, e é curioso pegarem efetivamente num símbolo que é usado sobretudo pelas crianças para transformá-lo ou para se apoderarem como se fossem deles. O arco-íris não pertence aos homossexuais e toda essa comunidade degenerada, mas sim às crianças, às pessoas. É mais uma armadilha, é mais um modus operandi que é sistematicamente utilizado e abusado por parte destes neomarxistas culturais que se inspiraram na escola de Frankfurt nos judeus gramscianos e afins. Mas a bandeira tem outro tipo de simbologia. A sua função em si é basicamente cumprir um pouco os objetivos da agenda luciferiana
de Aleister Crowley, talvez o satânico que viveu alguma vez na Terra mais conhecido e que inspirou atores, figuras públicas, políticos, bandas musicais, artistas, cinematográficos, enfim, realizadores de filmes, etc. A bandeira representa muito mais do que isso. A bandeira basicamente simboliza Baphomet, que para caso não se recordem ou possam fazer confusão, Baphomet basicamente é um deus satânico que tem como características anatómicas a cabeça de bode, tem dois sexos, ou seja, apresenta-se com seios femininos e com o sexo masculino, sexo peniano. Entre outras coisas, outros detalhes, ele está rodeado, tem em seus pés um casal de crianças, um menino e uma menina. Como vocês já devem ter percebido, isto nada mais é do que uma divindade, uma pseudo-divindade alusiva à pedofilia, alusiva ao transexualismo, ou que é um termo mais recente, mais moderno, mas que existia já há muito mais tempo atrás. Baphomet esse, que é idolatrado pelos Illuminati, é idolatrado pela maçonaria, sobretudo por parte de maçons de nível mais elevado, não dos níveis iniciais. Por isso é que há muita gente enganada, que se junta à maçonaria, a pensar efetivamente que se trata de um tipo de plataforma que permite a eles serem catapultados profissionalmente, fazerem contactos profissionais, financeiros e talvez até melhorar o seu eu. Nada mais é do que uma mentira. E temos então essa figura que foi talvez a principal inspiração de todo o movimento LGBT. Como eu disse, criado por judeus talmúdicos, satânicos, que inspiraram-se e têm como principal objetivo a destruição da linha na linha genética dos europeus. A LGBT é uma das bandeiras, uma das ferramentas utilizadas pelos judeus para destruir a perpetuação, a reprodução dos europeus e eurodescendentes, como é o caso dos canadianos, dos australianos, canadianos, de forma a que eles não se reproduzam. Obviamente, a ciência, a natureza, a nossa biologia, a nossa anatomia não permite com que nós consigamos reproduzir quando temos relações, se é que se chama-se isso relações, entre pessoas do mesmo sexo. É óbvio que não, é algo natural, é algo que nem a engenharia social conseguiu ainda ultrapassar ou resolver. E muito dificilmente, só mesmo com a ciência, talvez, não sei como, se possa efetivamente contornar. Aquilo que os políticos de Abril estão a obrigar as forças policiais e especialmente o resto das forças estaduais, como é o caso das forças militares, a ter que jurar, prestar juramento, nada é mais do que uma bandeira luciferiana, satânica, subentenda-se. E com isso, obviamente, depois da vacinação de mais de 90% dos portugueses, é óbvio que é um passo a dar para dominar todo o país, para subjugar o país. Isto por Portugal, pelos vistos, parece estar anestesiado. Nem os militares, nem as polícias, mesmo estando a sofrer na pele, muitos deles, sobretudo aqueles que estão no terreno, as consequências das decisões traidoras dos políticos de Abril, começar por Marcelo Rebelo de Sousa, por Eduardo Cabrita, por António Costa, toda essa escumalha do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PEV, é óbvio que para eles é muito fácil conseguirem controlar e subjugar ainda mais o povo. Isto é mais uma satisfação para eles, ao ponto de ver militares, homens feitos,
que integraram as forças policiais e militares, tudo menos para estarem a ser rotulados ou relacionados com mariquices. Mas estão a fazê-lo, não necessariamente de livre vontade, mas estão a fazê-lo. Ninguém está a apontar uma arma à cabeça, mas eles estão a fazê-lo. E é este o estado do espírito do povo português, a começar pelas forças militares. Se eles conseguem inocular as nossas crianças, ou seja, conseguem convencer os pais a inocular as suas próprias crianças, mesmo já havendo relatórios, registros, conseguem-se obter, e cada vez mais, das consequências adversas derivadas, causadas única e exclusivamente por parte da administração dessas vacinas. Se eles já fizeram isso aos idosos, já fizeram às crianças, além obviamente de terem feito eles próprios, sobre ameaça e tentativa de supressão e extinção das forças policiais, que tem sido uma das agendas, um dos objetivos do movimento racista anti-português, anti-branco, que é liderado pelo Bloco de Esquerda, por militantes e dirigentes do Bloco de Esquerda, pela Isabel Moreira, pelas Irmãs Mortágua, pela Catarina Martins, pelo PCP, por um lado também, sobretudo contra os comandos. É expectável que eles façam também subjugando essas mesmas forças de autoridade, ridicularizando-as, humilhando-as, retirando até a própria bandeira dos seus juramentos, da sua ligação, do seu juramento de lealdade. E estão a fazê-lo. Os militares, as forças policiais estão a permitir isso e muito mais, e vou fazê-lo muito mais. Tudo pode acontecer em Portugal, é este ponto que está, e isto só confirma aquilo que eu disse no vídeo, de Portugal ser um país comunista, onde efetivamente se comprova que nós não temos mais ninguém a quem poder contar, confiar, a depender das nossas vidas, nossa segurança e integridade física. Se este país tiver que ser invadido, ele será muito facilmente. Por isso, não é de estranhar, venham agora estas diretrizes de recrutamento de africanos e outros estrangeiros de terceiro mundo que nada tem a ver com Portugal, que querem incluir, integrar nas Forças Armadas. Isto já aconteceu na Inglaterra, sobretudo face digamos, às políticas, digamos, de interação com as comunidades, sobretudo islâmicas, africanas e islâmicas, onde basicamente grande parte das forças policiais e militares são compostas justamente por pessoas dessas nacionalidades e dessas religiões, sobretudo a islâmica e hindu também. E com isso, obviamente, vamos perder a nossa soberania, porque ao depositar armas nas mãos dessa gente, ao permitir o acesso aos quartéis, ao armamento, aos veículos militares, aos segredos de Estado, segredos de defesa nacional, é óbvio que aquilo que os políticos de Abril, que muitos de vocês ainda acham que têm como objetivo a libertação, a defesa das injustiças sobre o povo português, é óbvio que eles vão muito rapidamente dominar Portugal. Basta haver um caso isolado, e vai haver, garanto-vos vai haver, é tudo uma questão de tempo, não se, mas quando. Porque quando esses agentes, quando esses oficiais tiverem acesso ao poder que neste momento ainda tem as mãos das forças policiais e militares, acreditem que a população portuguesa, e de acordo com objetivos desse tal movimento racista, sobretudo cigana, africano e comunista, anti-português, anti-branco, garanto-vos, nós não teremos mais para quem nos virar, para quem pedir auxílio, para quem depositar a nossa própria vida, a integridade física. E obviamente com as leis de desarmamento que existem, que são bastante rígidas em Portugal, será cada vez mais difícil o povo português poder se defender. Tudo isto aconteceu no passado, são modus operandi que foram utilizados por regimes comunistas, e não só, e isto aumenta-se a repetir. E o povo português, como está mais preocupado com os reality shows, com os ídolos, com as novelas, com o futebol,
com as suas férias, obviamente não vai conseguir perceber para onde estamos a ser empurrados. Eles não estão a perceber, nem sequer vão antecipar aquilo que lhes vai acontecer. Por isso é nosso objetivo, é o meu objetivo, estar aqui a disponibilizar parte do meu tempo para vos mostrar o caminho, para vos explicar o que vai acontecer e a tempestade que nos vai avassalar. Eles têm poder sobre Portugal e esta foi mais uma prova. Cada vez mais o povo português está nas mãos destes traidores, destes satânicos, de Avental, de Bilderbergs, comunistas, racistas, anti-portugueses, e isso significa que cada vez mais estamos a perder os nossos direitos, a nossa liberdade, a nossa soberania e obviamente, se nada fizermos, isto vai repercutir e vai ser amplificado junto às próximas gerações, mesmo já nas existentes, e isso aconteceu, por exemplo, com as vacinas. Portugal está a perder terreno, tudo aquilo que os nossos antepassados lutaram simplesmente está a ser atirado pelo cano de esgoto abaixo. As sarjetas estão repletas de atos heroicos, as nossas sarjetas portuguesas, e nós não estamos a prosperar, nós não estamos a ser encaminhados para um futuro brilhante, próspero, igualitário, justo e seguro. Não estamos, e esta é mais uma prova. Para quem presta juramento a uma bandeira luciferiana de pessoas dementes que têm comportamentos desviantes, que em nada representa o espírito português, a alma do povo português, significa que está a ser cúmplice da destruição, da extinção, do genocídio do povo português. É isso que os militares, é isso que os policiais estão a fazê-lo, porque, como já disse no início, eles estão apenas condicionados, limitados aos seus objetivos, à sua sobrevivência individual, e não estão, nenhum deles, ou pelo menos que se manifestem, a defender os interesses da pátria, os interesses do povo português e também, sobretudo, os interesses, a integridade da farda, da força militar ou policial que eles representam e que eles assumiram compromisso de defender, de servir e proteger. Essas pessoas não são dignas de vestir a farda, não são dignas de ter os galões, não são dignas de ter a nossa nacionalidade. Só é português quem é patriota. É o mínimo que se possa exigir de militares e policiais. Isto, obviamente, poderá atingir o orgulho de muitos daqueles que foram, ou estão a pensar em ser polícias e militares, ou têm familiares como eu, que têm ou tiveram realmente militares na sua família. Mas vocês sabem no vosso íntimo que eu tenho razão. Eu nunca falhei à verdade, nunca falhei à lógica e nunca falhei ao patriotismo. E vocês, todos aqueles que já ergueram a mão e apontaram, dirigiram para aquela bandeira nefasta, sabem o que é que fizeram. E se não sabem, fica aqui um resumo verbal, descritivo, do ato traidor, energúmeno, vocês cometeram. Hoje, cada vez mais, nós, patriotas, nacionalistas, militares ou civis, ou ex-militares, de contrariar essa tendência, de lutar contra esta máquina de avental satânica, luciferiana, de destruir o nosso Portugal. Está a acontecer muita coisa em muito pouco tempo.
E é óbvio que aquilo que os politiqueiros de Abril, os pulhas de Abril, têm estado a concretizar, não é nada mais do que uma réplica do que se passa lá fora. Eles têm a ousadia de o fazer porque simplesmente nós estamos a permitir. E não são só os nacionalistas, não são só os patriotas, tradicionalistas ou conservadores. Somos todos nós portugueses. Da esquerda à direita, têm a perceber que Portugal não terá salvação. Portugal está a ser empurrado para o seu matador. Física, espiritual e mentalmente. Por isso, remeto este apelo. Vocês estão a ver isso, partilhem, façam chegar as minhas palavras, por muito que vocês possam não concordar com outros pontos de vista meus, por muito que eu não represente a popularidade de algumas figuras menos ou mais carismáticas, vocês seguem cegamente, como um simples cidadão preocupado, façam ecoar as minhas palavras junto dos outros e vocês vão perceber, eu e vocês não são os únicos que sente, que compreende e que entende que algo mais tem que ser feito e que tudo isto estamos a viver, todo este paradigma está totalmente errado e invertido. Temos que mudar e para isso acontecer temos de iniciar a revolução entre nós, temos de ser ativistas, passar a palavra para que de uma forma geral a maioria dos portugueses possa ter consciência, possa processar tudo isto e na sua sanidade coletiva e nacional consigam vomitar, reagir compulsivamente a tudo aquilo, todas as manobras, todos estes actos malignos por parte do Sr. Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e dos seus súbitos, sejam tenham avental ou não. Passem a palavra, é urgente nós tomarmos uma posição. E ela começa agora, começou ontem e é para fazê-lo neste preciso momento. Força Portugal!